Paz do Senhor, amados, a todos vocês que estão em sintonia com o programa Mensagem de Esperança. Chegou um momento especial da nossa programação, que é o momento da Palavra de Deus. Que Deus possa falar poderosamente para mim e para você, de uma forma toda especial. Nós queremos meditar hoje em Mateus, no capítulo número 16, versículo 13 a seguir, que nos diz: Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Gostaria de nessa noite meditar sobre Cristo, o fundamento da igreja. Amados, esse texto ele é muito interessante, porque encontramos Jesus querendo saber dos discípulos acerca dos comentários que o povo estava falando ao seu respeito. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Certamente havia no meio da multidão pessoas que estavam sempre analisando as mensagens do Mestre, os milagres, as maravilhas que o Senhor realizava. E toda essa demanda de bênção que Jesus trazia para a multidão fazia com que o povo pensasse a respeito dele. Quem era ele? E ele procura saber dos discípulos: o que é que vocês têm ouvido ao meu respeito? Qual é o comentário do povo? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí, os discípulos vão dizer: olha, mestre, estão dizendo que tu és João Batista. Outros estão dizendo que tu és Elias. Outros estão dizendo que tu és Jeremias. Outros estão dizendo de que o Senhor é um dos profetas. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus olha para os discípulos e diz: pois bem, e vocês? Quem dizeis que eu sou? Vocês que andam comigo, vocês que veem de perto as maravilhas que eu faço, vocês que são instruídos, que estão sempre ao meu lado. E vós, quem dizeis que eu sou? E aí a Bíblia diz que Jesus é surpreendido com a resposta de Pedro, que ele diz assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro fala dessa forma, Jesus entende de que ele recebe uma revelação da parte do Pai. Porque homem nenhum é capaz de entender que Jesus era o Cristo se o Pai não tivesse revelado. O Cristo significa dizer que ele era o ungido de Deus, que veio para trazer transformação aos homens, trazer perdão à humanidade, trazer libertação, trazer paz aos oprimidos. Então, quando Pedro diz: Tu és o Cristo, Pedro estava dizendo: Tu és o ungido de Deus, Tu és aquele que veio para salvar a humanidade, Tu és aquele que veio para trazer paz para quem está em desespero, Tu és aquele que veio para expulsar os demônios das pessoas que vivem oprimidas. O Senhor veio para pôr em liberdade os cativos. E somente por uma revelação divina alguém podia perceber e falar algo dessa natureza. E o que me chama a atenção é que esta revelação provoca em Jesus uma ação, uma palavra também profética para Pedro, dizendo: Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus olha para Pedro e diz: Tu és Pedro.
e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. E aqui nós encontramos dois vocábulos gregos. O primeiro, Petros. Quando Jesus disse, tu és Pedro, ele está dizendo, tu és Petros, uma pequena pedra que pode ser lançada de um lado para o outro. Mas quando Jesus, ele diz, mas sobre esta pedra, ele está falando de si mesmo. Ele diz sobre esta pedra, ele usa um vocábulo grego Petra, que significa uma grande rocha que homem nenhum tem capacidade de remover e nem de lançar de um lado para o outro. E ele está dizendo, sobre mim eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É como Cristo estivesse dizendo, Pedro, você é ser humano, você é frágil, você vai passar por dificuldade e certamente você vai perecer. A igreja não pode ser fundamentada em homem, porque todo homem, ele passa. Todo homem é perecível. E aí, Jesus diz, mas eu vou edificar a minha igreja em mim. A Petra, uma rocha, que ninguém vai ter condições de remover de um lado para outro. E diz, as portas do inferno não vai prevalecer. É por isso que a igreja do Senhor ela tem crescido aqui na face da terra. Nós temos visto Deus abençoar a sua obra de uma forma toda especial. A exemplo, eu gostaria de falar para vocês a nossa Igreja Assembleia de Deus. Este mês estamos comemorando 109 anos de existência, onde Deus levantou dois homens, Daniel Berg e Gunnar Wingles, deixando o seu país de origem, a Suécia, para pregar o Evangelho aqui no Brasil. E como resultado dessa obra, o Senhor levantou a maior denominação pentecostal do Brasil e do mundo. E isso não é porque nós somos melhores do que ninguém, é porque nós fomos fundamentados em Jesus Cristo. E quando Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Jesus estava dizendo, assim como um rei procura atacar um outro reino, e o reino que está recebendo o ataque tem que fechar as portas, tem que defender as portas, tem que colocar o seu exército defendendo a entrada do seu reino. Assim vai ser o reino das trevas, acuado, porque eu estou levantando uma igreja poderosa, uma igreja viva, debaixo de uma ordem, poderosa que Ele nos deu, dizendo, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, debaixo da ousadia que Ele também nos deu, quando em Atos, no capítulo de número 1, no versículo 8, a seguir nos diz, e recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Ele estava dizendo, as trevas o reino das trevas pode se preparar, porque eu estou levantando uma igreja que vai invadir o reino das trevas e vai libertar muitas vidas que estão cativas, que estão oprimidas. O reino das trevas se defenda como puder, mas a igreja, ela vai colocar as portas, as defesas do seu adversário, do reino das trevas por terra, e vai avançar a sua obra. E nós temos visto este grande milagre da parte de Deus. Deus sendo glorificado, o Evangelho sendo propagado. E olhe que este Evangelho tem passado por muitas perseguições, muitas lutas, muitas resistências, mas ninguém pode resistir o poder da palavra de Deus, o poder do Evangelho. Esse Evangelho que Paulo diz que é poder de Deus para transformar a vida do mais vil pecador. Então, Cristo levantou a sua igreja e disse, é sobre mim que está edificada. É por isso que nós estamos de pé. É por isso que, por mais que o mundo odeie a igreja, por mais que o inferno deseje acabar com a igreja, nós sempre
somos vitoriosos, porque Jesus, ele nos garante a vitória. Me faz lembrar, meus queridos irmãos, quando a igreja do Senhor estava sendo perseguida, logo nos primeiros anos da era cristã. A Bíblia diz que a igreja passa por um momento de perseguição muito sério. E o texto ainda vai nos dizer que tinha um homem por nome de Saulo, que respirava ameaça contra a igreja do Senhor. A Bíblia diz que ele pegou carta de autorização para sair procurando algum cristão para perseguir. E no caminho de Damasco ele sai para procurar esses cristãos. E a Bíblia diz que ele se depara com uma luz grandiosa e uma voz muito forte. Ele cai do seu cavalo e a voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Que coisa interessante. A voz não disse: por que está perseguindo os crentes? A voz disse: por que você me persegue? Por quê? Porque Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o comandante da igreja. O sucesso da igreja não está na capacidade intelectual do seu pastor, não está na capacidade intelectual dos seus membros, não está na capacidade financeira do seu pastor, na capacidade financeira dos seus membros. A vitória da igreja está em ter Cristo como o seu comandante, como a sua base de sustentação. Porque quando o inimigo ele está se preparando para a batalha, o Senhor já tem nos dado a vitória. Seja Deus glorificado na minha e na sua vida. Seja você, meu irmão, um guerreiro de Cristo. Não fique esperando que o inferno se levante. Se levante você contra o inferno. Pregue a palavra. Diga para a humanidade que só Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus perdoa, que Jesus repreende a opressão maligna, que Jesus leva ele para o céu. Seja você um agente de bênção na sua cidade, seja você um representante de Deus na onde você vive, seja o embaixador de Deus, represente a salvação que está em Jesus e que você é o representante legal porque você já recebeu essa salvação. Seja Deus glorificado na minha e na sua vida. E as portas do inferno não vai prevalecer. Não adianta, por mais difícil que o trabalho seja, mas é porque o reino está sendo invadido e o reino das trevas estão se defendendo, mas pode ter certeza de que eles não vão resistir o poder da palavra e o nome daquele que é o nosso cabeça, o nosso comandante. Não terá condição de resistir o poder do nome do Senhor Jesus, esse nome que está sobre todos os nomes. Esse nome que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meu irmão, minha irmã, se alegre, porque o Senhor é a nossa vitória. Ele é a rocha inabalável que edificou a igreja para que o seu nome seja glorificado. Deus abençoe a todos.